Gravando. Irmãos, Xalaim, amados irmãos, que ao resplandeça o seu rosto sobre cada um de vós e que seja longânimo. Irmãos, eu vou apresentar aqui um vídeo, e para mim revelar para os irmãos a revelação que o Pai me deu na última sexta-feira, poucos minutos antes de acontecer aquela chuvarada que houve na cidade de Sorocaba e Piedade lá. Ele me deu um sinal aqui e eu vou revelar para o irmão esse sinal no firmamento que ele me mostrou, e depois a palavra que ele me deu antes de eu dormir. E foi maravilhosa a palavra em relação com esse sinal aqui que os irmãos vão observar agora. Ó. Esse sinal aqui, ó, era desse jeito mesmo, dessa mesma maneira. Eu saí aqui fora para ver o tempo, o tempo estava limpo. Aí eu observei ali no alto, essa parece coisa feita à mão, né? Impressionante. Aí eu fiquei meditando nisso daqui, e como o Pai já tem nos revelado algumas coisas que virão, e eu fiquei sem palavras aqui, só sorrindo, me alegrando e pensando naquela mensagem que o Pai nos disse lá a respeito do rei Hazaquiel, que acrescentaria 15 anos na vida dele, né? Mas na hora que eu fui me deitar, o Pai me deu a seguinte palavra. Eu vou ler para os irmãos aqui. Ela diz respeito a isso daí também. É muito impressionante. Eu fiquei maravilhado e até chorei quando eu vi essa palavra, que eu vou ler lá para os irmãos aqui. Vamos lá, daqui. A palavra é essa daqui, ó. Ela se encontra no livro de Iual, profanado para Jó, né? A presunção de Iual. Olha só. E agora, Iual, escuta as minhas palavras, presta atenção no meu discurso. Esse é Iual, capítulo 33, para que o irmão quiser acompanhar na Sagrada Escritura. Presta atenção no meu discurso. Eis que abro a boca e minha língua vai falar sobre o céu da boca. Meu coração dirá palavras de conhecimento, e os meus lábios falarão com franqueza. Contesta-me se podes. Prepara-te, põe-te em frente de mim. Eu sou igual a ti, e não um criador. Também eu modelado de argila. Foi o Espírito do Criador que me fez. E o sopro de Ial que me animou. Eis que meu temor não deverá intimidar-te, nem minha mão pesar sobre ti. Dissestes em minha presença, ouço ainda o eco das tuas palavras. Sou puro, não tenho delito, sou inocente, não tenho culpa. E contudo ele encontra pretexto contra mim e me considera seu inimigo. Coloca meus pés no cepo e vigia todos os meus passos. Não tens razão nisso. Eu te digo, pois o Criador é maior que o homem. Como te atreves a acusá-lo? É porque não te responde palavra por palavras? O Criador fala de um modo e depois de um outro.
e não prestamos atenção. Em sonhos ou visões noturnas, quando a letargia desce sobre os homens, adormecidos em seu leito, então ele só lhes abre os ouvidos e os aterroriza com aparições para afastar o homem das suas obras e pôr fim ao orgulho, para impedir sua alma de cair na sepultura e sua vida de cruzar o canal. Corrige-o também sobre o leito com sofrimento, quando os ossos tremem sem parar, a ponto de aborrecer a comida irregular e repugnar-lhe o manjar. Consome-se sua carne, desaparecendo da vista, expondo os ossos que antes não se viam. Sua alma aproxima-se da sepultura e sua vida do jazigo dos mortos, a não ser que encontrar um anjo favorável, um mediador entre mim, que dê testemunho da sua retidão, que tenha compaixão dele e diga: livra-o de baixar a sepultura, e encontrarei resgate para a sua vida. E sua carne reencontrará força juvenil e voltará aos dias da sua juventude. Suplicará o Criador e será atendido. Contemplará com alegria sua face e anunciará aos homens sua justificação. Cantará diante deles e dirás: pequei e violei a justiça, e o Criador não me tratou de acordo com a minha culpa. Salvou minha alma da sepultura e minha vida se inunda de luz. Tudo isso faz o Criador 2 ou 3 vezes ao homem, para tirar sua alma da sepultura e iluminá-lo com a luz da vida. Presta atenção, Iual, escuta-me, guarda silêncio enquanto eu falo. E tens algo a dizer? Se tens algo a dizer, responde-me, fala, que eu desejo dar-te atenção. Mas, se tens, escuta-me. Mas se nada tens, escuta-me. Cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Irmãos, essa mensagem foi maravilhosa para mim, que esclareceu aquela aparição que eu vi, aquele sinal. O Pai já tem nos anunciado essas coisas, e ali eu fiquei maravilhado e fiquei só falando aqui comigo mesmo, meditando, quando eu vi essa imagem aqui, naquela passagem o profeta Isaías falou para o rei que o pai irá acrescentá-lo 15 dias na sua vida, o rei ia morrer. E eu consegui só ficar falando isso aí no momento que eu vi esse sinal no firmamento. O que eu falava era: a sombra deverá avançar 10 degraus ou recuar 10 degraus, o sinal que o Criador mandou falar para o rei. E o rei escolheu que a sombra deve se recuar 10 degraus do que ela já tinha percorrido. E nessa última sexta-feira o Pai me deu esse sinal aqui, sabe, da luz. E eu sei que Ele vai fazer coisas grandiosas aqui na minha vida. Os irmãos vão presenciar, os que têm acompanhado o canal, grandes maravilhas o Pai fará aqui nessa terra, porque Ele disse, e Ele faz e fará. E já está tudo preparado para as maravilhas que Ele vai nos proporcionar aqui nessa terra. E é só isso que eu queria deixar para os irmãos.
o sinal que o Pai me deu, que as coisas estão muito próximas, e a mensagem que Ele me deu no mesmo dia. A luz, que é a vida que Ele nos dará. E a sabedoria, se ouvirmos e prestarmos atenção no que Ele nos diz, nós adquirimos sabedoria. Era só esse videozinho rápido que eu quis falar para os irmãos. Até porque eu tenho que combinar com os irmãos aqui para a gente fazer algumas lives particular, porque eu tenho muito conteúdo de ensinamento para passar para os irmãos, mas eu não posso passar dessa maneira aqui, porque muitos não aceitam, muitos estão restringindo as palavras, a gente tem que ficar medindo as palavras, o que vai dizer, porque tem todo um sistema aí que não aceita a verdade e fica manipulando. E as pessoas também, quando deixa aqui exposto no canal, elas vêm aqui xingando, ofendendo, falando um monte. Então a minha proposta é fazer o seguinte: fazer live particular, e só os que são inscritos no canal vão poder assistir, e eu não vou poder postar mais aqui no canal as lives, certo? Vai ser só particular. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu vai ter que procurar o filho varão para ver os vídeos e assistir, porque tem muita coisa nessa terra que precisa ser revelada, muita coisa, mas o sistema não deixa. Então vamos fazer, eu vou ver se eu elaboro algum tipo de pesquisa para ver o horário que os irmãos querem para a gente conversar em particular, para a gente poder fazer essas lives aí, que não vou poder subir elas. Lá no início eu andei começando a falar algumas coisas demais e eles já bloquearam, já colocaram um monte de empecilhos aí. Então por conta disso também eu vou fazer as lives, e quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu vai ficar na ignorância, não vai conhecer as verdades que o Pai tem me revelado para revelar para os irmãos. Gratidão, meus irmãos, é só esse recado que eu queria dar e mostrar essa revelação aí, que para mim foi maravilhosa. Na última sexta-feira, exatamente no momento que ocorreu aquela chuva lá em Sorocaba, lá que granizo, aquela coisa, um pouquinho antes daquele momento lá, eu subi aqui e estava observando e vi uma seta. Ué, chamar uma seta no firmamento? Que seta é essa? Foi perfeito, o jeito está ali, ó. A seta daquele jeito ali. Falei, como é que ia fazer uma seta? E só tinha seta indicando para cá, porque aqui eu não enxergava. Quando eu saí na janela que eu fui lá para o lado de cá, e eu vi esse restante da imagem para cá, assim, eu vi a luz, todas aquelas nuvens assim descendo do ar. Falei, que coisa maravilhosa! Ainda não entendi muito. Quando foi de noite, o Pai me deu essa palavra aí de uau. Por muitas, 2 ou 3 vezes o Pai até tira o homem da sepultura para que ele adquira luz, para que ele se salve. Então, que assim seja, amados irmãos. Vamos meditar nessa passagem e aguardar quando a gente for fazer a live particular, só para os irmãos. Gratidão, que ao resplandeça o seu rosto sobre cada um de vós e que seja longânimo. Que assim seja, irmãos, que assim seja.